Olá, eu sou o Rafa. Olá, eu sou a Filipa e este é o Cábulos para a Vida, um podcast do TEDx de Lisboa. No episódio de hoje vamos estar a falar um pouco sobre hábitos saudáveis e como é que nós, enquanto estudantes, conseguimos de facto manter esses hábitos saudáveis enquanto estamos a estudar, porque às vezes não é a coisa mais fácil de se fazer. Para isso, contámos com a ajuda do PT Paulo Teixeira e da nutricionista doutora Maria Inês Antunes. Pá, 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 cábulas para a vida, pá, 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 cábulas para a vida. Pois, lá está, quando falamos em hábitos saudáveis e tentamos juntar à questão da faculdade, é sempre complicado, porque começa a faltar o tempo e ter hábitos saudáveis requer muitas coisas. E há a questão da alimentação, há a questão do exercício físico, há a questão de socializarmos, a socialização é uma coisa muito importante, e também há a questão de dormir. São um bocado essas todas vertentes que ajudam não só para a saúde física, mas também mental. E quando falamos em hábitos saudáveis, temos que abordar esses dois campos. E de certeza que para ti também é um bocado o mesmo, Filipa. Respondendo mais ou menos àquilo que tu disseste e acrescentando um bocado, o conceito de hábitos saudáveis para mim não me dizia muito até entrar na faculdade, honestamente. Não pensava muito nisso no meu dia a dia. Fazia as coisas naturalmente sem me preocupar exatamente com o que eu comia ou com o que eu fazia. Mas quando entrei na faculdade, esse conceito surgia em mim, mas de uma forma negativa. Ou seja, eu percebi o que era ser saudável com o que eu fazia de mal. E o facto de eu ter mudado de casa, de cidade, de viver sozinha, isso tudo interferiu de uma forma muito negativa comigo, porque eu deixei de saber lidar com tudo o que estava a acontecer, seja a adaptação, a faculdade, a vida social. Isso tudo estava a contribuir para certas alterações no meu corpo, na minha disposição, na forma como eu encarava as coisas. E só quando eu comecei a passar por isso e a fazer uma análise da situação é que eu percebi realmente, ok, tu tens mesmo que parar e pensar qual é que vai ser a tua próxima estratégia, porque estás a dar cabo do teu corpo. Exato, e acho que acaba por ser a questão de arranjar uma estratégia que é o mais difícil, porque muitas vezes com as nossas prioridades e temos trabalhos e porque queremos estar com estes amigos e lá está, na nossa cabeça nós, de certa forma, priorizamos cada uma dessas coisas. E acaba por ser difícil comatar isso tudo e arranjar um bom equilíbrio. E lá está, como tudo na vida, o equilíbrio acaba por ser importante, aqui ainda acaba por ser mais, porque quanto mais realmente nós nos focarmos nos hábitos saudáveis, melhor vai ser o nosso desempenho académico, mais energia nós vamos ter para estarmos concentrados naquilo que nós estamos a fazer e acaba por ser um ciclo que nós temos próprios de alimentar e fazer essas mudanças e arranjar tempo para tudo acaba por ser difícil, mas como tu disseste isso muito bem, é uma questão de se calhar pararmos um pouco e estabelecermos um bocado uma estratégia, não achas? Sim, e eu acho que esse equilíbrio que tu falas é muito importante, mas por vezes pode ser complicado para nós e para toda a gente que não tenha conhecimento na área conseguir corrigir aquilo que fazia mal. Por isso, se calhar o ideal é mesmo recorrer a pessoas que nos possam ajudar ou que tenham formação nisso para conseguirmos mesmo fazer as mudanças necessárias para conseguirmos sentirmos felizes e sentirmos também produtivos, neste caso, na faculdade. Por isso, também um bocado baseado nisso, acho que é importante ouvirmos a opinião dos nossos 2 profissionais convidados e também perceber exatamente por onde é que nós podemos melhorar e o que podemos começar a fazer. Quando se fala em hábitos saudáveis, eu pelo menos não me refiro apenas ao aspecto físico da coisa. Inevitavelmente tenho que me referir sempre ao do pescoço para baixo, do pescoço para cima, do pescoço para dentro e do pescoço para fora, que é no sentido físico, mental, socioafetivo e emocional. Então a gestão destas 4 vertentes é que no fundo traz a verdadeira saúde para os nossos, neste caso, nossos estudantes, estamos a falar neste contexto. Mas isto depois, claro, que é aplicável a qualquer momento da vida, do trabalho, da vida pessoal, etc. Tenho tido este feedback de alguns alunos, que é as faculdades não ajudam, as aulas não ajudam no cumprimento de horários das refeições. Muitas vezes acontece verem aulas que começam às 11 da manhã e terminam às 3 da tarde, começam às 11 e meia e terminam às 2 e meia. E a aula está a acontecer no exato momento do almoço. Claro que nós não podemos fazer nada, não podemos chatear os professores, não podemos mudar estas coisas, não posso pedir ao aluno, olha, nessa altura saia rapidamente, 5 minutos, coma qualquer coisa e volte para a aula. Temos de arranjar estratégias a nível alimentar, de forma a que nesse dia dessa semana o aluno consiga estar na aula e adequar as suas refeições alimentares a esse período de aulas. Portanto, é compatível a vida universitária e uma alimentação saudável, isso sim.
Acho que quando falamos em ser saudáveis, um dos primeiros pontos que nós temos que começar é mesmo na alimentação. E eu posso falar um pouco de mim, eu não me considero de toda a pessoa mais saudável possível em relação à alimentação. E eu sinto que, de facto, poderia melhorar. E quando estava na faculdade, isso acabou por me influenciar também um pouco. E acho que acabou por, de certa forma, prejudicar alguns momentos em que somente faltava-me energia. Se calhar havia outros fatores, obviamente, mas acho que podia contribuir muito a questão da alimentação, que às vezes até me esquecia de almoçar ou esquecia-me de jantar, pronto, com as coisas que eu tinha para fazer. E não sei se isso também te acontecia ou te acontece, Filipa. Gestão da alimentação, principalmente da faculdade, é das coisas mais difíceis que eu tenho encarado. Por exemplo, eu tenho dois contrastes no primeiro ano da faculdade e agora. No primeiro ano da faculdade, a alimentação foi uma coisa muito complicada para mim, porque não tinha propriamente vontade de comer às horas das refeições certas e depois compensava muito em porcarias fora dessas horas. Eu sentia muita necessidade de combater todo o meu stress da faculdade com açúcar e com guloseimas, então foi uma altura em que eu abusei imenso de tudo aquilo que fazia mal para a saúde. Daí eu costumar brincar um bocado, em que quando eu penso no meu primeiro ano, penso em filipinos e comida congelada. E houve uma situação em que eu estava tão viciada em açúcar que eu muitas vezes percorria um certo caminho para ir ao supermercado realmente comprar só, por exemplo, filipinos. E se houvesse, por exemplo, algum dia em que eu não consumisse algum tipo dessas coisas, eu sentia mesmo a minha energia em baixo. Por isso, eu acredito que seja o desafio de muitos estudantes. Exato, e acho que quando estavas ali também a dizer da questão dos filipinos e dos congelados, também identifiquei um bocado, porque às vezes são as opções mais fáceis e nos sabe melhor até, especialmente na questão dos doces, que é quase como se fosse um vício a um certo ponto. E eu lembro-me que quando estava na faculdade, às vezes esqueci-me de almoçar e pronto, já estava a ver pai 3 da tarde e eu estava a fazer trabalhos e eu pensava, ok, vou só tipo ali buscar uma coisa à máquina e comer e pronto, pelo menos como alguma coisa. Como é a solução mais fácil e como é às vezes a solução que nos sabe melhor, é a solução que acaba por acontecer, mas acho que parte de nós também pensarmos um pouco em estratégias para combater um bocado isso. Por exemplo, eu agora, eu sou uma pessoa que se calhar programa muito mais as refeições, ou seja, do género. Eu vejo o que é que está em casa e, como por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, de certa forma aproveito e eu planeio mesmo, neste dia vou comer isto, isto, isto e aquilo. Isto não só me faz perceber o que é que eu realmente ando a comer, como o que é que eu realmente posso melhorar na alimentação. Portanto, eu não sei se, pronto, agora se tu já conseguiste implementar tipo, também essas coisas ou se ainda continuas muito pela via dos filipinos e dos congelados. Pronto, eu agora já estou melhor, obviamente não me considero de todo a pessoa tipo mestra em hábitos saudáveis. Sinto que ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas acho que estou melhor. E o facto de eu achar que estou melhor é mais no sentido de estou mais controlada e tenho mais consciência das coisas que faço, seja a nível daquilo que eu como, seja mesmo a nível do exercício físico. O meu problema ainda continua a ser muito o foco. Não é que eu, por exemplo, entre em dietas ou algo parecido, é mais do género, ok, tenho que tentar ter o máximo possível uma alimentação equilibrada. Para mim é difícil manter o foco durante muito tempo sem às vezes cair na tentação, por exemplo, de comer as tais guloseimas ou de ter aquela vontade de ir ao Mac. E uma coisa que eu senti que me fez melhorar isso foi, por exemplo, começar a comer em casa, porque quando eu comia na faculdade tinha muita tentação de ir, como tu disseste, à máquina, que era dos meus maiores pecados na faculdade. E a nível de, pronto, de compras e de planeamento, eu sinto que, como disseste, é uma coisa que ajuda muito, mas o que eu senti diferença quando fui para a faculdade é que, por exemplo, quando eu estava em casa dos meus pais, era no fundo o carro que transportava todas as compras e todas as coisas para a semana ou para o mês, e agora na faculdade, no fundo, sou eu quem carrega, então é que ser um bocado complicado e uma logística super grande, por exemplo, ir ao supermercado e estar sempre a fazer as continhas do que é que dá tudo no total e se dá ou se não dá e torna-se complicado toda essa gestão de comida. Sim, falaste aí num ponto engraçado que é uma questão de acabamos por gerir também os nossos recursos e às vezes não temos nem capacidade de levar tudo, nem às vezes o dinheiro para levar todos os alimentos que nós queremos. Mas pronto, no meio destas dúvidas e no meio destas questões que nós possamos ter em relação à alimentação, que é melhor para nos ilustrar um pouco do que é que nós devemos fazer do que uma nutricionista e no caso, como falámos com a doutora Mira Inês, vamos ver o que é que ela teve para dizer sobre a dieta dos estudantes da universidade. A alimentação saudável pode existir dentro de uma vida universitária. É complicado, porque quando estamos a falar de estudantes universitários que estão a viver sozinhos e ainda para mais fora da sua zona onde nasceram,
não só é uma mudança psicológica grande, como também depois a orientação para comprar produtos, conhecer a zona, ter tempo para cozinhar, o tratar da casa sozinhos, o estudar, tudo isso acaba por dar menos tempo para termos atenção à alimentação saudável. Mas se nos organizarmos, ou seja, se houver um planeamento de refeições, em que sabemos mais ou menos aquilo que precisamos para estarmos saudáveis, não esquecermos, não descurarmos de comprar sempre legumes, sejam eles em fresco e depois pudermos cozinhar, ou sejam eles congelados numa fase em que estejamos, por exemplo, em exames e não tínhamos a oportunidade para estarmos a sair tanto de casa. É possível termos esses alimentos em casa, as frutas, por exemplo, numa época, não estou a falar nos exames, mas agora falando em aulas, termos sempre connosco, por exemplo, frutos secos, fruta para os snacks das refeições, se possível aos fins de semana fazer refeições maiores, por exemplo, sopa para termos durante a semana. Não digo todos os dias, porque às vezes é complicado fazermos sopa tantas vezes, mas se fizermos uma grande panela de sopa e, por exemplo, congelarmos um X de sopa e outra colocarmos no frigorífico, já é um estoque ótimo para durante a semana. Planearmos, por exemplo, um fim de semana, algumas refeições que podemos fazer durante a semana e que podemos congelar / guardar no frigorífico e utilizarmos para os almoços da semana, que às vezes têm de ser um bocadinho rápidos. Acontece-me ter alunos que fazem todas as refeições de carne, ora é hambúrgueres, ora é almôndegas, ora vão ao Mac, ora comem bifanas, todas as refeições. E isso realmente é prejudicial, porque não tem variedade de nutrientes, lá está, não tem questão do peixe com o ômega 3, depois acabam por nos restaurantes muitas vezes não nos servem saladas e legumes e comem só a carne com o arroz ou com a batata frita, portanto devem variar e fazer também refeições que tenham sempre legumes no seu prato. O Paulo também partilhou a sua opinião como personal trainer, por isso vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Bom, a alimentação saudável é uma coisa transversal um bocadinho independentemente da altura da vida, mas falando especificamente dos estudantes. Os estudantes têm necessidades próprias, né? Estudam regularmente, muitas das vezes isso significa terem que dormir pouco, e isso inevitavelmente baixa o seu sistema imunitário, podem não ter que ser muito ativos, significa estarem sentados muitas horas, e obviamente eu estou aqui já a cruzar um bocadinho de informação entre alimentação e exercício físico, ou manterem-se ativos, principalmente porque é nos nutrientes que nós conseguimos nutrir o nosso corpo e obviamente a nossa mente, juntamente com o descanso, como é óbvio, e com o exercício físico. Obviamente fala-se aqui num conjunto de nutrientes que são importantes, principalmente para a capacidade cognitiva. Estamos a falar de ômega 3 e ômega 6, alimentos ricos nesse tipo de gorduras poliinsaturadas, mas em termos gerais, não vou dizer nenhuma novidade, estamos a falar de uma dieta que seja variada e uma dieta que seja rica nutricionalmente e que seja pouco rica em alimentos processados. Porque quanto mais nutrido tiver o corpo, mais nutrido será a mente e, inevitavelmente, a memória. Bem, nós falamos de alimentação e o clichê dos clichês dos hábitos saudáveis inclui também o exercício físico, por isso era importante também falarmos um bocadinho sobre isso. No meu caso, exercício físico. Ora bem, eu antigamente era extremamente desportista, fazia muito desporto, fiz ginástica de competição e natação. E a partir do momento em que fui para a faculdade, isso acabou um bocado. Por isso também gostava de saber como é que foi a tua experiência a nível de exercício físico quando começaste a estudar. Eu antes praticava ainda basquetebol, mais num registro mais amador, nunca fui federado, mas ainda praticava algumas vezes. E quando eu comecei a entrar na faculdade, comecei-me a perceber que não havia tempo para tudo. Ou seja, havia toda a parte da socialização e dos trabalhos na faculdade e eu comecei a ter um pouco menos tempo para exercício físico. O que eu depois comecei a perceber, passado o primeiro ano de faculdade, é que conseguia arranjar um tempinho para eu fazer exercício físico por semana e eu também me inscrevi no basquete na faculdade, na altura. E durante algum tempo ainda fui praticando, só que quando começou mais a apertar e mais tem a ver com os projetos mais exteriores à faculdade, comecei de certa forma a reduzir no exercício físico que eu fazia e acho que isso é das coisas que eu mais me arrependo no sentido de não ter conseguido arranjar mesmo um tempo para manter essa prática física. Por exemplo, eu adoro basquete, sempre foi o meu desporto favorito e eu comecei muito a perceber que isso realmente faltava na minha vida e eu sinto que hoje em dia, embora pronto, não pratico basquete como praticava
importantes, eu reconheço a importância do exercício físico para nos mantermos, de certa forma, motivados, porque é algo que nos deixa também com um espírito diferente. Eu gosto de pensar mais isso. Acho que a atividade física é muito importante em termos mentais para nos sentirmos pessoas muito mais ativas e muito mais capazes de ultrapassar certos desafios, que acaba por ser muito o que o exercício físico nos propõe. Nós propomos a fazer X flexões. Se nós conseguirmos, é sempre um marco que nós nos podemos fazer sentir um pouco melhor. Eu acho que não só faz bem ao nosso corpo, mas também é muito bom em termos mentais, pouco acabei de dizer. Tipo, não sentes isso? Eu acho que fazer exercício físico há um primeiro impacto e até criares uma rotina e uma consistência, custa imenso começar. Eu acho que começar é a parte pior. Depois de começares e de criares uma rotina, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Por exemplo, eu quando fui para Lisboa, o meu problema não foi exatamente falta de tempo. Obviamente que a gestão de tempo tornou-se ligeiramente diferente quando entrei para a faculdade, mas o meu primeiro problema foi: ok, eu mudei de cidade, estou em Lisboa, qual é o desporto que eu posso fazer agora? Eu não me identifiquei com os desportos e com a oferta que havia, então o meu desafio foi tentar arranjar a coisa ideal para mim. Na altura, a solução e talvez a que se adequava mais à minha situação foi entrar no ginásio, apesar de não ser uma coisa que me desse muito gosto de fazer. Então, o que aconteceu foi, eu paguei a mensalidade do ginásio numa primeira fase, no primeiro ano, e era um bocado pagar a mensalidade para não me sentir mal, porque eu não ia muito, não tinha aquela vontade de ir. E atualmente as coisas mudaram um bocadinho, eu já estou mais incentivada para ir ao ginásio e não dependo tanto de companhia para o fazer. É um bocado do género, eu vou, nem que seja sozinha, porque isto vai-me fazer bem. Por isso foi algo que mudou a minha forma de pensar e ajudou-me imenso. Acho que isso é um excelente exemplo e acho que aí tu falaste no problema principal, que é a questão do começar. E às vezes quando, até no estudo, nós dizemos o mais difícil é sempre o começar, o início é sempre mais complicado. Acho que no exercício físico também é um bocado a mesma coisa. Eu, por exemplo, agora, pronto até para fazer exercício físico em casa, porque de certa forma tenho algum equipamento, e lá está, acho que é uma coisa que eu também me obrigo um bocadinho a pensar do género. O que custa é sempre o início, e o que vai custar é sempre os primeiros momentos e assim. E o que eu faço é, pronto, limitar um programa que eu gostava de fazer, um certo número de exercícios, e de certa forma tento criar uma rotina à volta desses exercícios que eu acho que são melhores para mim. Eu acho que isso também cabe a cada pessoa fazer a sua pesquisa, também contactar profissionais se for para isso, após ajudar a perceber qual é o melhor programa de treino para elas possível. E pronto, acho que é parte por aí um bocado da solução. E para além disso, eu acho que uma coisa que eu também mudei foi a mentalidade relativamente ao exercício físico, porque enquanto que se calhar numa primeira fase eu queria fazer o exercício mesmo só para chegar aos objetivos, eu agora faço o exercício porque sei que isso vai me fazer bem e realmente custa-me fazê-lo, mas depois de o fazer eu sinto-me realmente muito bem comigo próprio. Independentemente dos resultados não chegarem da noite para o dia, eu acho que faz-nos muito bem enquanto estudantes esse escape. Exato, e acho que é algo que nós temos cada vez mais que priorizar. Se é algo que nos faz bem, é algo que nos ajuda até mentalmente, é só arranjarmos esse tempinho a meio do dia ou no final do dia. É lá está, não precisa de ser muito tempo. Se nós reservarmos pelo menos 20 a 30 minutos por dia, todos os dias, tipo, basta tu somares isso no final do mês e perceberes quanto tempo é que isso dá. Acho que parte muito de tirar esse medo do começar e do começar, lá está, a criar de certa forma essas rotinas e depois quando começamos essas rotinas perceber qual é o melhor ritmo para nós. E acho que para nós realmente percebermos o melhor ritmo que faz sentido para nós é sempre melhor a ajuda profissional e neste caso tivemos felizmente a ajuda do PT Paulo Teixeira que nos esteve a falar um pouco sobre o que é que ele acha que em termos de tempos e em termos de prioridades o que é que os estudantes devem fazer para complementar a sua vida com o exercício físico. Bom, o exercício físico acaba por estimular o nosso corpo e o estímulo do exercício físico tem vários benefícios. A produção de endorfinas, a maior capacidade de memória, bom humor, a capacidade fisiológica e, inevitavelmente, hormonal que também está envolvida com o exercício físico. Portanto, acaba por estimular essa produção de hormonas que nos dá a sensação de bem-estar e a sensação de bem-estar, inevitavelmente, afeta o nosso humor, a nossa memória, a nossa capacidade de descansar melhor e assim sucessivamente. Eu aqui tenho que me basear naquilo que a ciência nos diz e não aquilo que eventualmente eu possa achar. As recomendações dadas pelas entidades oficiais são de 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa, e isso pode ser só uma caminhada rápida, obviamente, uma corrida, mas 150 minutos a totalizar durante a semana significa 5 dias por semana, 30 minutos. E aquilo que as entidades oficiais, neste caso a CSM, que é uma das entidades que nos dá as guidelines para a prescrição de exercício,
diz-nos que 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa por semana é o suficiente para nós conseguirmos retirar benefícios com a atividade física. Eu sugeria, obviamente, sempre escolherem exercícios simples. Quanto mais simples, melhor. Keep it simple e keep it safe. É um bocadinho isto. Portanto, sejam caminhadas, sejam corridas. Se tiverem que fazer exercício físico, como a gente o conhece, exercícios que são compostos ou integrados, quando eu falo isto, é que envolvam o corpo todo. Por exemplo, os agachamentos, apesar da gente mexer mais as pernas, no fundo há ali um conjunto de músculos estabilizadores no tronco e nos braços que inevitavelmente vão trabalhar juntamente com as pernas. As flexões, apesar dos movimentos acontecerem nos braços, inevitavelmente há ali um conjunto de músculos que estão a estabilizar o movimento do tronco e as pernas e os glúteos. Portanto, exercícios que envolvam o corpo todo serão sempre mais benéficos do que exercícios que sejam mais isolados. Quando falo isolados, para ser mais fácil de compreender, exercícios isolados mais conhecidos são aquele bíceps, tríceps, coisas do género. Eu sugeria seguirem por base exercícios simples e que são a base, no fundo, de qualquer treino e de qualquer movimento humano, neste caso. Estamos a falar de agachamento, peso morto, flexões, exercício de puxar, que é as remadas, e os lunges, que são movimentos de agachamento com os pés em posição assimétrica. Estes seriam a base para qualquer treino. Portanto, se eu tivesse de dar uma prescrição de treino que durasse na ordem dos 20, 30 minutos, estamos a falar de 3 séries de 10 cada exercício, entre 10 a 12 repetições, com descansos de 30 a 45 segundos. Isso daria o suficiente para durar 30 minutos de treino. A nossa nutricionista convidada também partilhou a sua opinião, por isso vamos ouvir o que é que ela tem para nos dizer. Portanto, comer bem, descansar bem e o exercício físico é fulcral. Não estou a falar na questão do emagrecimento, não estou a falar na questão do aumento da massa muscular, porque isso sim, é óbvio que vai ajudar, mas estou a falar sim na nossa saúde física e também mental. O exercício físico é também extremamente importante para a nossa performance mental, cognitiva. Por isso, o exercício físico deveria fazer parte da nossa vida em qualquer idade, porque é fundamental para a nossa saúde, não só motora, como também mental. Alimentação e exercício físico são já um bom caminho andado para sermos pessoas saudáveis, mas acho que podemos completá-los com outras coisas. O que é que tu achas, Rafa? Tens alguma opinião sobre isto? Eu acho que falar da alimentação e falar de exercício físico, às vezes existem aqui algumas coisas que falham um bocadinho quando associamos diretamente os hábitos saudáveis. Acho que é importante nós trazermos também isso adiante, que é a questão, por exemplo, do dormir, que acho que é algo que é muito importante e é algo que contra mim falo porque não tenho de todos os melhores hábitos em termos de sono. Às vezes durmo bastantes horas, às vezes durmo muito poucas e sinto que lá está, falta essa consistência, embora eu, como talvez muitas pessoas estejam a tentar também mudar isso. Podes até ter a melhor alimentação possível e fazer exercício físico regularmente, mas se não complementares com o dormir, ou por exemplo com outras coisas como socializar e ter uma boa vida social em termos emocionais, estar bem e ser uma pessoa equilibrada, eu acho que não vai resultar muito bem no sentido em que nós não vamos ser pessoas verdadeiramente saudáveis. A saúde física é muito importante, ninguém vai negar isso, mas no que toca à saúde mental, existem também outras coisas que nós temos aqui que abordar para nós realmente melhorarmos os nossos hábitos saudáveis, e nós não podemos falar de hábitos saudáveis verdadeiramente sem adotar essas questões. Por exemplo, como é que são os teus hábitos de sono? Se eu não dormir as minhas 8 horinhas, no dia a seguir fico que ó, minhas ricas horinhas de sono. Para mim dormir é muito importante e nem sempre eu o consigo fazer na faculdade e isso acaba obviamente por ter impacto no meu desempenho académico. E o que eu tento fazer para ter esses hábitos é, obviamente, pronto, tentar gerir essa gestão de sono e tudo aquilo que eu preciso de fazer. E, por outro lado, uma coisa muito importante que eu tenho vindo a trabalhar é a importância de nós estarmos bem connosco próprios, com a nossa saúde mental. Porque se nós encararmos essas coisas todas de uma forma muito mais positiva, é muito mais fácil atingir um equilíbrio nisso tudo. Exato. Eu acho que é importante nós começarmos também a priorizar os nossos ritmos de sono. Como tu disseste bem, e pronto, precisas das tuas 8 horinhas por dia de sono para funcionar bem no dia a seguir. Mas muitas pessoas também deviam ter essa noção. E lá está, outra vez contra mim falo. Há muitas pessoas que não valorizam tanto o sono e pensam, ok, eu se calhar esta noite vou só dormir 3 horas, mas pá, no dia a seguir tenho que ser bem produtivo e pá, tenho que começar a arrancar logo cedo. Às vezes não é bem assim. E às vezes nós temos que é aquela típica expressão de dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. E às vezes o passo atrás aí é mesmo
ok, eu agora vou parar de trabalhar, agora vou parar de estar a fazer o que eu estou a fazer para se calhar dormir e descansar um pouco. Pode-se adaptar isso também a outras coisas, como eu estava a falar no caso da socialização. Por exemplo, às vezes nós temos que parar um bocado o ritmo frenético das coisas e também perceber que pá, sabe bem estar com amigos e sabe bem falar com outras pessoas e às vezes tipo desabafar um pouco sobre como a vida está a correr é das coisas que mais nos acaba por tornar livres e de certa forma sem muitos pesos nas costas, porque acabamos por ficar mais confiantes, até porque outras pessoas nos podem ajudar e que também se perceba que não é só através da alimentação e do exercício que nós realmente podemos ser pessoas saudáveis e felizes nesse aspecto. Também temos que abordar a saúde mental neste contexto. Ok, eu a nível, pronto, dessa gestão de tempo é complicado, pronto, eu ainda estou a tentar arranjar aí uma forma de conseguir gerir bem as coisas, por isso não te consigo dar uma resposta totalmente direta e concreta relativamente a isso, mas tu tocaste numa coisa que foi parar o ritmo, eu acho que isso é uma ideia muito interessante porque nós andamos sempre tão acelerados durante o nosso dia a dia e, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi comecei a introduzir a meditação na minha vida. Óbvio que eu não sou nenhuma mestre de meditação, não é isso, mas às vezes quando estou muito ansiosa eu tento praticar um bocado e estar ali naquele momento em que é só meu. E a partir daí, juntamente com isso, vem o equilíbrio das outras coisas. Daí eu achar que a manobra principal a fazer é tentar arranjar a estratégia que seja mais adequada para nós conseguirmos realmente atingir esse equilíbrio. É isso mesmo, acaba por nós temos que nos adaptar, saber o que é melhor para nós. No teu caso é a meditação, para outra pessoa será provavelmente outra coisa. E lá está, quando nós falamos na faculdade em hábitos saudáveis e tudo o resto que está à nossa volta, porque existem coisas à nossa volta como amigos, como família, tudo isso vai contribuir para que nós sejamos de facto saudáveis. E acho que em termos de um equilíbrio e às vezes de parar o ritmo das coisas que nós achamos que temos que fazer. Também tivemos um pouco a falar com o Paulo e com a doutora Maria Inês e eles também nos disseram conselhos muito importantes que acho que todos devemos ouvir. Eu sei que inevitavelmente na faculdade há muita coisa que nos distrai e hoje em dia cada vez mais, tecnologia cada vez maior acaba por nos distrair muito. Mas é importante a gente perceber qual é o nosso principal motivo pelo qual estamos a tirar o curso, que será inevitavelmente nós conseguirmos ingressar no mercado de trabalho, fazermos aquilo que gostamos, teoricamente, para o resto da nossa vida. Ou então descobrirmos que não é aquela a nossa vocação e que queremos outra coisa. Mas, no fundo, é um momento importante na construção de amizades, na criação de laços sociais e, obviamente, na formação académica e profissional que os alunos irão ter. Muitas vezes, quando nós estamos numa época de estudo para exames, a nossa prioridade não é descansar. A nossa prioridade é estudar. A nossa prioridade não é comer, é estudar. A nossa prioridade não é socializar nem fazer exercício físico, é estudar. E se calhar é mesmo muito importante não colocar acima destes 3 pilares o estudar, porque se nós descansarmos melhor, se calhar não estudamos tanto tempo, mas o tempo que estudamos temos um rendimento melhor. Se calhar o fazermos exercício físico vai nos tornar mais atentos, menos distraídos quando estamos a estudar, mais ativos porque também temos uma distração. Portanto, o dormir é muito importante, o socializar é muito importante, o comer melhor é muito importante durante essa fase em que estamos, por exemplo, em exames e muito focados no estudo. Nós não devemos mesmo descurar estes 3 pilares, porque são tão ou mais importantes como estudar. Estudar só, sem estes 3 pilares, as coisas não correm bem. Ficamos muito cansados, ficamos completamente desnorteados, não temos uma capacidade de memória tão grande como deveríamos. O nosso cérebro não consegue processar tão bem a informação que nós estamos a ler. Portanto, comer muito bem, termos presentes os alimentos que eu falei anteriormente, fazer exercício físico, sair de casa para apanhar sol, nem que seja durante uns minutos, a espairecer, e dormir bem, são essenciais e não devemos mesmo descurar. Cábulas para a vida. Bem, chegamos ao nosso espaço das dicas. Que dicas é que tens para dar aos nossos ouvintes? Acho que a melhor dica, pronto, em termos de hábitos saudáveis que eu realmente posso dizer, é um processo. E como é um processo, às vezes tem que se começar devagarinho, tipo um passo de cada vez. E às vezes o que as pessoas desmotivam muito com isto é quando pensam que se faz tudo logo de uma vez. Vou ter uma alimentação brutal logo ao início, vou fazer bom exercício físico. E quando nós apercebemos que não é bem isso, porque também o nosso corpo demora o seu tempo a habituar-se, seja a nova dieta, seja a novo ritmo
ritmo de exercício físico, isso acaba por também nos desmotivar. E acho que é mais tipo perceber que isso é normal. O que nós temos que fazer é que nos adaptar às coisas que nós queremos fazer ao nosso próprio ritmo e seguir o processo tipo passo a passo e não esperar logo todos os resultados logo ao início e ter a paciência necessária para ver que o corpo se habitua e também para começar a ver os resultados que nós queremos. Olha, tenho duas dicas muito simples para dar que também resultaram comigo. A primeira é a consistência e não querer fazer logo tudo e durante muito tempo. É começar por pequenos períodos de tempo, por exemplo, no caso do exercício físico, e tentando introduzir isso aos poucos na nossa vida. E o outro é não tentar logo desde o início ser o guru dos hábitos saudáveis e querer fazer tudo logo como deve ser. Por exemplo, a nível da alimentação, atenção, não estou aqui a incentivar as dietas de tudo, mas, por exemplo, se uma pessoa quiser comer melhor e quiser eliminar logo tudo aquilo que come no seu dia-a-dia, provavelmente a probabilidade de conseguir manter-se saudável por muito tempo será mais reduzida. Por isso, tentar arranjar um equilíbrio e ir aos poucos introduzindo essas novas rotinas na vida. Por muito que seja o nosso fardo, a tecnologia acaba por ser também uma das nossas grandes e melhores amigas. Portanto, há muita informação disponível hoje em dia na internet. Abres o Instagram e tens uma panóplia gigante de treinadores que atualmente estão a dar treinos, sejam de 16 minutos, que é o meu caso. 16 minutos num dia não é praticamente nada, se forem a ver bem. E, portanto, o meu conselho vai um bocadinho nesse sentido de desdramatizar, pensarem que não têm que estar a fazer exercício durante 1 hora, ou meia hora, ou 2 horas, ou 3 horas. Qualquer coisa será sempre melhor do que nada. Portanto, 16 minutos é o suficiente, 20 minutos é o suficiente. Procurem na internet treinadores credenciados, isso é o mais importante com a globalização da internet. Também há muita gente ali que se acha treinador e começa ali simplesmente a mandar exercícios e sigam o que eu estou a fazer. E infelizmente a profissão é ótima, mas depois também tem este revés, que é, hoje em dia quase toda a gente é treinador. Portanto, sigam o que treinadores credenciados dizem, porque a probabilidade de seguirem algo com coerência será maior, até porque não é preciso nenhum curso para realmente enviar exercícios para o outro lado da tela. A conjugação de exercícios com coerência é que diferencia um profissional de uma pessoa que não percebe do assunto, e o mais importante de tudo é realmente fazer qualquer coisa. E não fiquem tristes de hoje não consegui 1 hora, portanto só tenho meia hora, então serão 30 minutos, é sempre melhor do que nada. Resumidamente portanto, descansar, dormir bem, dormir as 7 horas, 8 horas que precisa e não as 4 ou 5 que às vezes acontece fazer. Socializar, como disseste muito bem, Rafael, socializar é extremamente importante para nós termos as nossas hormonas do bem-estar também ativas. Fazer exercício físico é fundamental para o nosso bem-estar físico e cognitivo, e a alimentação saudável é, sem dúvida, muito importante, porque é o nosso fuel, é aquilo que nos alimenta, é a nossa energia, a nossa forma de energia. Muitas vezes falam de calorias são as nossas inimigas. Não, as calorias são as nossas amigas. Calorias é energia, nós precisamos de calorias para viver. Se não fossem as calorias, nós não conseguíamos durar 1 segundo. E também o oxigênio, etc. Não é? Mas nós precisamos dessa energia. Calorias que sejam interessantes, que não sejam calorias vazias, portanto, evitarmos comer alimentos com muito teor de açúcar. Claro que nesta época aquilo que nós muitas vezes pensamos, vou comer bolachas e chocolates porque estou a estudar e preciso de energia. Sim, claro que precisamos de energia, mas se nós fizermos uma alimentação equilibrada, que contenha as frutas, os legumes, os cereais principalmente, os frutos secos, as sementes e alguns alimentos que eu falei anteriormente, nós vamos conseguir, de facto, ter muito mais impacto na nossa forma de estar durante a época de estudo do que propriamente a comermos alimentos com muito teor de açúcar, que são calorias vazias, fazem com que nós assimilemos rapidamente o açúcar e depois há uma quebra gigante e dá vontade de comer mais a seguir, depois torna-se um vício e depois para sair desse vício é uma chatice. Pronto, e este foi o nosso episódio sobre hábitos saudáveis. Espero que tenham aprendido alguns conselhos aqui, não só connosco, mas também com profissionais. Esperemos que tenham gostado. E assim vemos no próximo episódio. Tchau! Este episódio foi produzido por nós, Rafael Outeiro, Filipa Campos, editado por Leonor Correia, design de Joana Falardo e arranjo musical de Fiste, tuna feminina do Instituto Superior Técnico. O equipamento de gravação foi patrocinado pela Passion Initiative, iniciativa da Identity, uma empresa de consultoria informática sediada no Tagus Park, em Oeiras. Agradecimentos especiais ao PT Paulo Teixeira e à doutora Maria Inês Antunes.